Olá, olá, bom dia. Bom dia para você, meu amigo que está me acompanhando aí. Eu sou Alex César, amigo de vocês. Quando dá para fazer a transmissão, logo pela manhã, estou aqui hoje para compartilhar um pouco mais da palavra do nosso Deus. Só conferir um negócio aqui, ver se tem como fazer algo aqui. Sim, vocês têm como. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Vocês têm como fazer uma captura de tela, mas não estou sabendo onde é que faz aqui captura de tela. Então, a todos os meus irmãos, meus amigos, todos que me seguem aqui no Facebook, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e que vocês estejam aí, né, preparados para que a gente eu possa estar compartilhando com vocês algo, né, que a gente possa estar aprendendo cada vez mais com a palavra do nosso Deus, que é palavra maravilhosa, palavra que muda, que transforma a vida de todo aquele que crê. A palavra de Deus, a palavra é a palavra tremenda, a palavra que muda corações, muda a mente e pode transformar a minha vida e pode transformar também a sua vida. Então, hoje é dia 16 de dezembro, né, de 2025. Mais uma manhã abençoada na presença do nosso Deus. E eu não sei a sua situação, eu não sei o que você está passando neste momento, mas não importa se eu não sei, o que importa é que Deus sabe. Se Deus sabe, então já é o suficiente. E Ele sabe, porque Ele é Deus, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. E Ele vive eternamente. E Ele vê a mim, vê a você, vê suas lutas, vê suas dificuldades. Ele vê o mundo em que você está vivendo. Ele vê os seus pecados, Ele vê os seus erros e Ele sabe tudo da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor de vivo e de mortos. E um dia nós compareceremos diante dEle, estaremos diante dEle, queira ou não queira. Todo aquele que nasceu neste mundo
há de comparecer diante do seu Criador um dia. E isso é um fato inegável, inegociável, irremediável, porque compareceremos sim diante dele. E antes de começar aqui uma leitura no nosso programa, o programa Palavra Viva, programa voltado para a leitura expositiva da palavra do nosso Deus, mas que tive que dar uma parada por enquanto, que a fábrica com a qual eu trabalho está de mudança. Mas a gente tem a leitura na Bíblia Filamente, né? Mas porque eu estou sem computador no serviço, que eu não tenho notebook, né? É um computador desktop de mesa, não tive como trazer ainda. Mas a gente está fazendo a leitura na tradução Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Eu comprei a Bíblia Filamente para fazer esse programa e essa leitura nessa Bíblia Filamente, que tem um aplicativo. Você baixa o aplicativo Filamente e compra a Bíblia, que você vai ler um QR Code na Bíblia Filamente e você vai ter o acesso gratuito ao aplicativo ao comprar a Bíblia Filamente. Nova versão transformadora. Tem um aplicativo que você tem multimídia, Bíblia impressa, estudo, devocionais. Você tem tudo dentro do aplicativo. Esse aplicativo maravilhoso para a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Então, hoje estamos aqui disponível para que o nosso Deus nos ajude, esteja pronto para nos ajudar e nos auxiliar em tudo aquilo que nós precisamos. Estou fazendo essa live, é uma live que vai servir como um teste, que eu estou usando um outro aplicativo para fazer essa transmissão, um aplicativo, em vez de usar direto do celular, estou usando direto da Bíblia. E como eu disse, Senhor Jesus é o Senhor absoluto. E todos um dia comparecerão diante dele. E essa certeza nós temos porque a palavra de Deus diz para nós e fala que um dia todos estarão diante do Senhor. No livro de Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, eu vou ler para vocês, capítulo 20, a partir do verso 7. Vai começar assim: Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Essa será a última rebelião de Satanás. Esse será o momento final da sua derrota. Então, por isso, você já tem que ter a certeza de que a maldade e a perversidade terá um fim. Sim, terá um fim. Porque Satanás será liberto por um período de tempo no final do milênio, que eu creio que haverá um milênio. O milênio não passou, que nem muitos ensinam aí. O milênio não está passando, o milênio não passou. Ele é literal. É o reino de Deus por meio de Cristo, o reino de Israel prometido para Abraão, Isaque e Jacó, será instalado em Israel. Por isso que muitos querem destruir aquele povo e aquela nação, porque não querem que o Mashiach, o Messias, volte e instale o seu reino por 1000 anos.
Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações, Gog e Magog. Serão multidões de nações. Em todas as extremidades subirão pela vasta planície da terra e cercarão o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado, tá vendo? O engano vem de Satanás. Todo aquele que vive no engano e na mentira é filho do diabo, e mesmo no milênio, Cristo serão enganados por Satanás. O diabo que o havia enganado foi lançado no lago de fogo. Já estavam a besta do tempo da tribulação, que já passou 1000 anos, e o falso profeta, que enganou as nações. Ali serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Sempre, tempo, sempre é um termo infinito, para todo sempre. Pois a ira de Deus há todos os pecadores e injustos. Depois que isso acontecer, vi um grande trono e aquele que estava assentado nele. Então João viu um grande trono branco e a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Então, aquele que estava assentado no trono, a terra e o céu fugiu. A terra e o céu fugiram de sua presença, do que está assentado sobre o trono. Vi um grande trono branco e os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, porque esse é o trono de Deus. E foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então foram abertos vários livros para que cada um fosse julgado segundo a obra do que fizeram aqui na terra. E foi aberto outro livro, o livro da vida. Que livro é esse? Esse livro está lá no próprio Apocalipse 13, verso 8, quando vai falar da besta que surgiu do mar. E essa besta vai fazer uma imagem de si mesma para que governe e reine na terra em seu nome, para receber a sua adoração, para receber o louvor, para receber o culto que vai ser dedicado à besta, a grande besta. Ela vai fazer uma imagem para fazer o seu serviço de dominar sobre a terra, para que todo homem, grande e pequeno, todos, esteja sujeito a essa imagem da besta. E quem não adorar a besta, e prestar culto à besta, e louvar a besta, e quem não participar do esquema da besta, vai ser julgado imediatamente e vai ser condenado.
E quem não aceitar receber vamos dizer assim, o selo da besta, o espírito da marcação do selo da besta, que será na fronte ou será no braço, para toda pessoa ser identificada e receber o seu score, o seu crédito de comprar e vender por permissão da imagem da besta, que vai estar em todos os lugares, como a gente já vê aí, né? Alguns países lá da Ásia, né? Do dragão lá, o país do dragão do Oriente lá vermelho, já tem esse sistema implementado, aonde as pessoas no futuro receberão o selo da marca da besta e só poderão vender e comprar quem tiver este selo, tá? Então, capítulo 13 vai falar dessa imagem da besta. Por que a imagem da besta? Porque a besta não é Deus. Ela não pode ser Deus. Como ela não é Deus, ela não é onisciente, onipresente e onipotente. Ele não tem essas qualidades. Então, como ele não tem essas qualidades, mas ele é um ser maligno que inveja Deus, e ele sabe como que Deus criou todas as coisas e como Deus faz as coisas funcionar no mundo, e como Deus criou os céus e a terra e entregou o governo na mão do homem, para o homem governar a terra segundo o padrão de Deus, mas o homem foi enganado pelo dragão, pela própria besta, e deu esse poder à besta. Então, desde então, ela quer tomar controle de todo mundo, em todo lugar. Mas ele não é Deus. Então, por isso, ele vem trabalhando desde Gênesis para criar um meio pelo qual ele vai obter o controle e vai saber de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo no mundo ele vai saber, que é através, né, desse mesmo sistema que eu estou falando com vocês aqui, que eu estou usando aqui, né, que é a nossa internet, né, e a internet das coisas, né, tá vindo aí, né, se você não sabe o que é, busque aprender o que é a internet das coisas, né, através da IA, que vai tomar conta, é o grande sistema que vai tomar conta da vida de todas as pessoas no mundo inteiro. Então, esse sistema de ser onipresente, ele vai conseguir, pelo meio da tecnologia, que já está sendo criada e preparada, para tomar conta da vida sua financeira, política, meio social, bem-estar social, tudo. A proposta já está aí colocado, que você não será dono de nada, mas você será feliz, porque o sistema está enganando as pessoas, dizendo que vai suprir elas de tudo aquilo que elas precisam. E as igrejas também já estão sendo enganadas. Os líderes, pastores, presbíteros, anciões, todos eles já estão vivendo debaixo de um grande engano, iludido com essa tecnologia, pelo comércio, que isso está fazendo um comércio e trazendo muito dinheiro, muito poder financeiro para todo mundo, e nessa abundância, Satanás vai enganar o mundo todo, através da sua imagem da besta. Mas essa imagem, ela está sendo criada e preparada para o controle. Aonde ela estiver, ela vai controlar tudo. Não vai vender e nem comprar. Só que para entrar para esse sistema, a pessoa vai ter que o quê? Vai ter que negar Cristo, porque eles vão exigir isso. Por enquanto, eles não estão exigindo nada. Por enquanto, ele está detido, ele está barrado, porque há algo que o impede. Está lá em Tessalonicenses, não tem como eu ler aqui para vocês, Tessalonicenses 2. Há um que o impede e o barra e o segura ainda de se manifestar de uma vez por toda. Mas virá o tempo em que isso que o detém será tirado.
e ele se manifestará. E ele fará a sua imagem, ele vai concluir o ápice final da sua imagem, entregando os grandes poderosos lá de cima, que são filhos do cabeça de tudo do governo, entregará ao grande sistema da besta para fazer uma imagem igual à besta que vai estar acima comandando tudo, uma imagem. Essa imagem pode ser um robô, pode ser alguém, pode ser máquina, pode ser qualquer coisa. Já estão criando, né, vários robôs, o qual vai estar ligado à conexão, né, de 5G, 6G, 7G, vai estar ligado à grande cabeça que é a besta, que vai dominar os governantes lá de cima, e vai mandar fazer uma imagem, porque ela não é por si própria onisciente, onipresente. Então ela vai construir a máquina, que será a imagem da besta, uma cópia dela mesma, que vai estar em todos os lugares, em todo canto, controlando a vida de todo mundo. E esse sistema já está sendo preparado. Tudo já está sendo preparado para isso. Então, haverá o tempo aonde, durante esse período, vai haver a escolha. Vai ser o dia da escolha, onde aqueles que se dizem crentes, que vão ficar aqui para passar pela tribulação, porque eu não vou ficar aqui para ver tribulação, porque eu já fui lavado e remido pelo sangue de Cristo, eu sou a noiva de Cristo. A noiva é amada, protegida e guardada. Ninguém toca na noiva, ela é do noivo. E ninguém vai tocar na sua noiva no dia da ira de Deus que se derramará sobre toda a terra, na sua segunda vinda visível aqui na terra. Tá? Na sua segunda vinda, onde ele vai arrebatar a sua igreja. Não é a segunda vinda visível. É a segunda vinda até as nuvens para levar a sua igreja, o seu povo, onde teremos o encontro com o Senhor nas nuvens e seremos salvos. Isso é uma questão teológica que não tem como eu tratar aqui agora, tá? É para quem crê no arrebatamento, tá? Então eu creio no arrebatamento nosso, os cristãos verdadeiros vai ser tirado deste mundo antes do começo dessa tribulação e antes dessa besta e a sua imagem ser preparada e colocada. Então, se você já estava preocupado, então eu te convido, você a vir e crer em Cristo Jesus, entregar a sua vida a Ele, porque se esse sistema foi instalado, porque ele está sendo barrado, porque tem algo que o impede, e é a igreja e o Espírito Santo, vamos dizer assim, quando isso for tirado daqui, tudo isso será completamente instalado e colocado, e todos terão que se submeter a ela. Só que daí muitos entenderão que isso é do inimigo, isso é a besta, isso é um sistema satânico, e muitos vão rejeitar. Só que ao rejeitar, terão que tomar uma decisão, porque a besta não aceitará, através da sua imagem, não aceitará que ninguém usufrua do seu governo e participe do seu governo. Então as pessoas só terão comida, alimento, veste, terão casa para morar, terão carro para andar, terão moto, ou terão qualquer coisa na vida, se aceitar a marca e se submeter a um culto a ele. E muitos rejeitarão. Então nessa rejeição virá a besta com a sua imagem espalhada em todo lugar, vai encontrar as pessoas. Quem tiver a marca da besta não vai ter problema com a imagem da besta. E por que ela cria uma imagem da besta? Porque Satanás sabe que, assim como Deus deu o governo na terra aos homens, ele precisa criar algo que não tem nada a ver com o homem, que tem vontade própria e pode mudar, pode enganar, pode trapacear o próprio sistema, a própria imagem da besta. Então, ele está criando e desenvolvendo um sistema que vai estar operando, um software, um sistema que vai estar operando dentro dessas máquinas, que é a imagem da besta, que não vai
e uma codificação, que é o governo central, o governo da besta, que vai comandar essa imagem, que para mim vai ser um robô, vai ser um robô que vai andar, que vai estar em todo canto, que vai obedecer ao comando central. Como ele não é homem, ele não tem sentimento, ele não tem parente, não tem pai, não tem irmão, ele não vai ter, a imagem não vai ter irmão, não vai ter tio, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter ninguém para ele tentar burlar, para ele tentar mentir, enganar. Não vai existir isso. Então a imagem da besta vai ser algo que é besta mesmo, né? Por isso que é besta, a imagem da besta, algo que vai ser controlado por uma central, né? De longe, de um único lugar, de uma única fonte vai sair o comando da imagem da besta. Por quê? Porque os seres humanos, em todos os tempos, eles não servem porque existe a sua própria vontade, seu próprio desejo. E assim eles falcatruam e enganam, seja para o mal, seja para o bem. Eles enganam entre si mesmos, já vivem no engano. Então por isso, assim como Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e pôs ele para dominar sobre toda a criação de Deus, mas falhou e pecou, Satanás sabe que não dá para usar os seus próprios filhos, que são os filhos do diabo, porque eles têm a tendência de que se eles enganaram Deus, o Criador, que os amou de tal forma, né, que se sacrificou por si, pelo seu próprio povo, se o homem enganou o próprio, se o homem tentou enganar o próprio Deus, se o homem não foi capaz de ser fiel a Deus, por que seria fiel a Satanás? Na hora do aperto, na hora da fome, na hora da dificuldade. Com certeza, mesmo o homem sendo mau, tentaria enganar a besta. Então, por isso, ela precisa criar a sua própria imagem, ela precisa criar os seus próprios seres, aqueles que o obedecem de uma forma tirânica. Por quê? Porque essas máquinas, para mim são robôs, não terão sentimentos, serão controlados, farão tudo que um homem faz. Farão, planta, colhe, anda, vai, volta, vê, faz até melhor do que o homem, trabalha, cozinha, faz tudo o que um ser humano faz, mas é uma besta, não tem sentimento, não tem nada, é a imagem da besta. Então por isso ela vai criar esses milhares da sua própria imagem, vai estar aí sendo colocada no mundo inteiro para controlar a vida de todas as pessoas, porque as pessoas, o próprio Satanás sabe que elas não são confiáveis, e por ele não confiar e saber como o coração do homem que é igual a ele mesmo, caído da graça, caído da presença de Deus, e corrupto, e mau, e perverso, e que serve apenas para o fogo, que nem diz o pastor, né? Nem diz o meu pastor. Só serve para o fogo. Então assim, a grande besta, o grande governo central, criará uma imagem de si mesmo. E o que tem a ver com isso? Com o livro. Porque é aqui que vai ter um livro, é aqui que aparece o livro. Esse livro, ele apareceu lá no livro de Êxodo, que é o livro que Moisés começou a escrever, onde o nome do povo de Israel, da nação de Deus, santa de Deus, do povo de Israel, estava arrolado, estava escrito. O povo que foi salvo. E Deus tem um livro, e ele continuou escrevendo, e ele está escrevendo o nome de seus filhos nesse livro. Esse é o livro da vida do Cordeiro. É o livro de todo aquele que é salvo por crer e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, vamos ver esse livro aqui em Apocalipse. Apocalipse 13:8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Tá vendo? Então, antes de existir o mundo, já existe o Cordeiro, que é o Salvador, e existe um livro, que está o nome de todo aquele que crê e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, existe um livro. Quem tiver seu nome escrito nesse livro, não será julgado segundo as suas obras, que é o que está escrito.
aqui no Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, pode ser aqui ricos, pobres, pode ser crianças, adultos, pequenos e grandes. E foram abertos os livros. Então tem outros livros, incluindo o livro da vida, que é o livro do Cordeiro. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme estava registrado no livro. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui é a condenação de todos aqueles que estão mortos sem Cristo Jesus. Não é julgamento da igreja, não é julgamento dos convertidos. Não é julgamento, a igreja não passa por esse julgamento. Porque nós não temos obras. As obras que o cristão faz não são nossas obras. É as obras de Cristo, que Ele fez por nós e mandou essas obras que Ele mesmo fez, viveu e praticou para a justiça de Deus, mandou para nós através do seu Espírito Santo para que vivêssemos nelas e andássemos nela. E como eu sei que eu não faço parte desse julgamento e a igreja não passa por esse julgamento, que é o grande trono branco, que vai ter, que é o trono do julgamento final. Porque o verso 12, inicia-se assim: vi os mortos. Então, aqueles que já morreram. Porque se fosse julgamento de vivo e de mortos, porque Jesus disse para os fariseus e para os sacerdotes dos seus dias, quando os sacerdotes, e quando os saduceus foram questionar Jesus acerca, porque tinha os saduceus, eles acreditavam em reencarnação, e eles foram lá confrontar Jesus, falando, tinha uma mulher que foi casada com, que não acreditava os saduceus não acreditavam em ressurreição, não é reencarnação não, reencarnação era outro grupo. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, morreu de uma vez. Aí foram questionar Jesus, contaram uma história para Jesus. Um certo irmão nosso morreu e a sua esposa foi dada ao irmão mais novo. E assim todos foram morrendo e a esposa ele está falando de ressurreição de morte, não de vivo. A quem ela será dada como esposa? Aí Jesus fala, vocês falham por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Porque no céu não se casam, no estado celestial, não se casam e nem se dão em casamento. Serão todos como anjos, parecido como os anjos. É assexuado, não tem sexo. Sabe-se que aquele um dia foi um homem, aquele foi uma mulher. Ele diz mais ainda, não viste também que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Deus não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Então Abraão vive, Jacó vive. Isaque e Jacó está vivo diante de Deus. Então por isso aqui, nós que cremos e temos a fé que nem a fé de Abraão e fomos salvos, somos assim seus filhos pela fé, filho igual na fé, não filhos carnalmente. Então aqui está falando de mortos, aqueles que já estão mortos, já estão condenados, já é morto. Se fosse para falar de julgamento da igreja e daqueles que estão escritos no livro da vida, o livro da vida, daqueles que vivem, é o livro dos vivos,
e não dos mortos, porque para Deus nós não morremos. A nossa carne morre, mas que nem Paulo diz, a semente corrupta é semeada na corrupção, para que ela seja jogada na terra e germine para a ressurreição eterna. Então nós não estamos mortos diante de Deus, estamos vivos, sempre vivos, os seus filhos. Mas aqueles que não são os seus filhos estão mortos para sempre. Desde quando nasce, já nasce morto. E vai sempre ter uma vida de morto. Então aqui está falando de julgamento de mortos. Aqui não diz, vi, né, o grande trono branco, vi os mortos. Então se fosse para julgamento da igreja, também seria, vi os vivos e os mortos diante do trono. E daí cada um, aí os vivos seriam julgados segundo o livro do Cordeiro, e os mortos seriam julgados segundo o livro das obras. Porque o mundo vive achando que vão ser salvos pelas suas obras. E suas obras são más. Mas aqui não. Aqui diz que só viu os mortos, pequenos e grandes, crianças e adultos, ou ricos, ou poderosos, ou pobres. Viu os mortos, pequenos e grandes, de pé diante do trono de Deus. Foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme que estava registrado nos livros. Então, nos outros livros no plural, porque vai ser muitos, porque são milhões e milhões de pessoas que estão caminhando para a condenação eterna, vai ser aberto o livro dos mortos. Tá? O livro, seu nome, o livro dos mortos. O que está escrito no livro dos mortos? Está escrito toda a bondade que você faz na sua vida religiosa. Você que segue uma igreja que diz que você é salvo pelas suas obras, que ensina para você que você é salvo pelas suas obras, pelos seus atos aqui na terra, que você é salvo por algumas pessoas aí que é feito imagens delas, né? Que adora, né? Imagens aí, né? De escultura, presta culto a outro tipo de divindades que são imagens, assim como vai ser feita a imagem da besta, já está se acostumando na cabeça das pessoas a servir a uma imagem. E esses que hoje servem a essas imagens, desses supostos santos, né? Adorarão a besta e seguirão a sua imagem e adorarão a sua imagem. Então esses praticam obras para ser salvos. Mas nesse dia descobrirão que todas as suas obras estão lá marcadas e nenhuma delas servirão para salvá-lo. Porque a única coisa exclusiva que salva é crer e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o sangue dele nos lavar e nos purificar, e o sangue dele vai lá no livro da vida e escreve o nosso nome. Aliás, já está escrito seu nome lá para a salvação eterna. Basta você crer e confirmar em oração. Retire toda a religiosidade do seu coração. Retire toda a prática de adoração, de perversão. Abandone toda a idolatria, abandone todo o espiritismo, toda a feitiçaria, para que seu nome seja colocado no livro da vida do Cordeiro. Porque aqui no programa Palavra Viva, a verdade é dito para você. Queira ou não queira, goste ou não goste, essa é a verdade. Você com a sua idolatria, está chegando a festa da idolatria, onde uma imagem será cortada, colocada dentro da sua casa, ou você vai comprar supostamente, uma árvore que é Astarote, né? O deus Renfãs, o deus da estrela, será colocado no topo da árvore e ali será feito um culto. No dia 24 para o dia 25 do solstício de inverno, no dia da Saturnália também, será prestado um culto a um tipo de Deus, e vocês enganados pensarão que estão prestando culto a um menino que nasceu há 2025 anos atrás. Vocês estão sendo arredondamente enganados. E por causa disso, seus nomes não estão escritos no livro da vida. E você está caminhando
para o lago de fogo, onde será lançado Satanás na sua última rebelião, onde já vai estar a besta e o falso profeta. E você também vai para lá, porque você rejeita a palavra da salvação. Você rejeita essa palavra. A palavra viva que pode transformar e mudar a sua vida. Você a rejeita por causa do mundo, por causa do bem-estar social, por causa da riqueza do mundo, por causa dos finais do ano, por causa das festas dos finais do ano. Você se prostra, você presta um culto a essas entidades, quando você apenas deveria prestar culto, louvar, engrandecer ao Deus que é verdadeiro, que vive eternamente. Seu nome Yahvé, para todos sempre seja louvado, Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra, o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É a Ele que você deve prestar culto, é a Ele que você deve adorar, é a Ele, e não a outras entidades, e não a outras coisas. Então, eu convido você que assistiu agora, ao vivo, que vai assistir depois, compartilhe esse meu vídeo, para que mais pessoas entendam e compreendam o momento em que estamos vivendo, o momento em que estamos passando. Você precisa buscar a Deus enquanto há tempo, enquanto é por amor, é pela graça, é sem pressão. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus tirano. Ele não te obriga a nada. Ele não te força a nada. Ele não te força a amar. Ele não te força a obedecer. Ele não te força a nada. Ele apenas manda que eu, que sou seu servo, que sou filho dele, fale essas palavras para que você ouça, pense e medite com o coração e creia e confesse Jesus como seu único Salvador. A besta e o falso profeta e a imagem da besta que estará espalhada por todo o Brasil, por toda a Europa, por todos os Estados Unidos e Canadá, eles não terão misericórdia de você. Eles não terão piedade de você. A imagem da besta não tem sentimento. Ela não vai se importar com a sua dor, porque ela não vai saber o que é dor. Ela não vai saber o que é sentir sensação de dor. Aliás, no algoritmo dela e na codificação dela e no programa da imagem da besta, ela vai saber identificar que você está sentindo dor, ela vai saber identificar que você está sofrendo, e lá nela vai estar escrito assim, né? Vai estar lá um algoritmo de um psicopata, de um narcisista, que é o quê? Quanto mais vê o seu sofrimento, quanto mais vê a sua dor, será ensinada a imagem da besta que isso é o que é o correto, que isso é o que é o certo. Tem que fazer a pessoa sofrer para ela abrir a boca e dizer, eu nego Cristo e aceito a imagem da besta e aceito o seu chip, a sua marca, ou na testa, ou no braço. Isso vai ser o correto para essa imagem. Por quê? Porque é uma psicopatia numa máquina, que nem os psicopatas que não tem a capacidade de ter empatia, de sentir o sofrimento do outro e tentar ajudar, que é a justiça. Ser justo, ela não será justa, ela agirá com injustiça, praticando todo tipo de perversidade e maldade na terra contra o ser humano. A injustiça será implementada, como já existe. Esses psicopatas no poder, já é a personificação da imagem da besta que virá no futuro. Que é a psicopatia numa máquina, num algoritmo, que não terá sentimento por você, que não vai ligar para a sua fome, que não vai ligar para o seu filho, pequeno, grande, ou no ventre da mãe, nada. Ele não fará caso de nada e nem de Deus. Por quê? Porque será uma imagem feita conforme é o psicopata maior, que é o ápice da psicopatia, que é Satanás, Lúcifer, que vai estar por trás comandando a sua própria imagem. E é isso que você quer dar de frente?
Jesus disse que virá nos buscar. Ele virá até as nuvens e levará a sua igreja e o seu povo. E você que está fora de uma igreja, que você não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai passar por esse tempo. Se você não passar por esse tempo e ele não acontecer no meu tempo e no seu tempo, você não escapará do trono branco. Você não escapará do julgamento dos mortos, porque você já está morto diante de Deus. Você é um morto. Talvez você anda aí drogado, no mundo das drogas, cheirando pó branco, cheirando isso, fazendo aquilo outro. Você já vive como um zumbi, você já vive como um morto, você já vive como no inferno. E é isso que você quer para o final, para a eternidade, porque todos, aqui a palavra diz, o mundo dos mortos dará a eles. E você será ressuscitado. Jesus diz, todos ressuscitarão, um para a vergonha eterna e outro para a salvação eterna. Quem é do Senhor ressuscitará com o corpo glorificado para viver na presença de Deus eternamente salvo. E aqueles que não creram em Cristo Jesus e não confiaram e não entregaram sua vida a Ele, serão ressuscitados com o corpo infernal para suportar a ira de Deus no inferno. Ir para o lago de fogo não é o fim da existência da vida. É o começo da sua vida infernal. Vai ser o começo da sua vida debaixo da ira de Deus, pagando a Deus o preço do qual Cristo já pagou e está disponível agora para você. Basta você crer e confiar e entregar sua vida a Jesus e confessar com a sua boca, que nem Paulo diz lá em Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Vamos ver. Se você fizer isso que Paulo diz aqui em Romanos, confessar Jesus, primeiro você tem que entender que o seu pecado precisa de Deus. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Não pode entrar na presença gloriosa de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim que sua justiça em favor dos que creem. Está vendo? Então, através do quê? Através de Cristo Jesus, que você é salvo. Aplicando a fé exclusiva nele. Não confiando em imagens, santos e espiritismo e tantas outras coisas. Romanos 10, 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Como diz a Escritura, quem confiar nele jamais será envergonhado. Está vendo? Então quem declarar Jesus com a sua boca e crer de coração que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele é aquele que salva, é aquele que tem poder de te ressuscitar da vida morta que você vive, você será salvo. Então basta você confiar, basta você crer. Então, aonde está o seu nome escrito? Aonde está seu nome escrito? No livro da vida do Cordeiro, que não tem obra nenhuma escrito lá. É por isso que nós não seremos o cristão, o Filho de Deus, que entregou a vida para Jesus, não será julgado segundo as suas obras, porque ele não tem obra feita. A obra quem fez foi Jesus, por mim. Foi ele quem fez. Eu não preciso praticar obra nenhuma. Eu preciso apenas crer e confiar e viver segundo Cristo Jesus nos determina no seu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta é a única obra. É crer que Jesus Cristo é aquele o qual nós devemos entregar nossa vida e confiar nele.
e amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Essa é a obra, a única obra. Porque praticando essa obra, praticaremos tudo aquilo que Jesus preparou para nós. E assim, é apenas um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não vai ter obra nenhuma para me ser julgado se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Mas todos aqueles que vivem na terra, que não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos os seus atos, que você acha que é atos de justiça, que você acha que é boas obras, estão sendo registrados. Por isso que Apocalipse 20 diz que são os livros, são muitos livros. Por quê? Porque toda a sua vida, todos os seus atos bondosos que você acha que você faz, estão sendo guardados para passar na sua cara, para mostrar para você que todas essas obras que você fez, nenhuma delas serve para te levar e te colocar nos céus e ser salvo. Então, por isso que hoje no programa Palavra Viva, essa é a chamada para você que ainda não creu, ou você que está dentro da igreja, seja igreja católica, seja igreja neopentecostal, igreja pentecostais, igrejas reformadas, igrejas cristãs, qualquer igreja que você está dentro. Se você não entendeu isso em Deus, se você não compreendeu isso, e você é apenas um bom religioso, então se prepara que as suas obras estão sendo escritas. Então, se você entendeu e compreendeu que a tua salvação não depende de obra e não depende de você, confesse a Jesus, confesse, mesmo que você já tenha feito isso. Vá no teu quarto, vá no banheiro, não sei onde você está. Eu não sei qual a vida que você está levando. Eu não sei qual é a miséria de vida em que você vive. Mas Deus já deu a oportunidade. Deus já mandou seu Filho vir aqui e nos resgatar e nos salvar dessa vida miserável em que você vive. Vive das drogas, vive da miséria de vida. Mesmo você sendo rico, você vive só no pó branco, você vive na miséria, você não tem prazer de nada, tendo riqueza, abundância nessa vida, que o inimigo te deu, que Satanás te deu, mas você não tem esperança nenhuma. Às vezes você quer dar cabo de você mesmo, que nem fiquei sabendo um caso de um médico formado em Recife, que lá deu cabo da sua própria existência. Não adiantou nada. Fez as melhores faculdades, tirou as melhores notas, e no final nada te dava prazer, porque não há prazer nesse mundo, não há razão de vida nesse mundo. A razão está em Cristo. Ele é o que dá sentido, Ele é que dá razão, Ele é que entra dentro do nosso ser e tira todo esse lixo, toda essa carga miserável que nos conduz à morte e à miséria. Sendo rico ou sendo pobre, todos estão sujeitos a uma vida miserável, a uma vida sem prazer. Por isso o Salmista 23 diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou lá está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou de nada terei falta, porque o Senhor é a nossa satisfação. O Senhor nos satisfaz. O Senhor não faz. Ele entra no nosso ser e não deixa a gente ficar sentindo falta de muito dinheiro, de roupa, de calçado, de uma vida próspera, da melhor casa, do melhor carro. Ele entra em nós e faz tudo isso. Nos dá plena satisfação e gozo na vida, mesmo sem ter nada. Porque está sendo dito a você, os grandes e poderosos estão dizendo que vão te dar tudo, vão te fornecer tudo, vão te fornecer a comida, o carro, vão te fornecer bem-estar, os melhores médicos, os melhores psiquiatras, os melhores terapeutas, né? Os melhores, as melhores pessoas estudadas na área da psiquiatria para te ajudar nos seus problemas, nas suas dificuldades, tudo isso ele está oferecendo para você. Os melhores psicólogos para ajudar a resolver os seus problemas. Tudo isso ele está oferecendo a você. Mas tudo isso é em troca do teu nome não está escrito no livro do Cordeiro. E é isso que você quer? Não está escrito no livro do Cordeiro?
Então entrega a sua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Ele vai te dar plena satisfação. Não vai deixar o seu ser, a maldade, a corrupção, ficar te causando sofrimento e dor, sentindo falta das coisas da vida. Porque Ele é a nossa satisfação. Ele é a nossa plena satisfação. É a Ele em quem nós devemos amar. Você não pode dividir o seu amor para com Deus pelas coisas do mundo. Amar riqueza, amar dinheiro, amar glória, amar poder, amar fama, amar música, amar cultura, amar as coisas para ostentar nessa vida. Você não deve pôr o seu amor nisso. O seu amor deve ser exclusivo ao Senhor Jesus Cristo, o qual morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado na destra de Deus e vê a mim e vê a você. E Ele é um Deus de amor. Ele é amoroso, Ele não vai te forçar nada. O sistema vai te obrigar, o sistema vai querer te marcar e vai obrigar você a se submeter à força debaixo de uma tirania. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus de amor, o amor dele é infinito. Ele está há mais de 5.000 anos amando e dando a oportunidade para que você creia e confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele é amoroso. Ele não invade a sua vida. Ele não invade e não te força nada. Porque Ele não é um psicopata. Ele não é um tirano. Que nem a gente vê certos governos tirano. Você pode ver de Cuba, Venezuela, no Grande Dragão, no Ursão Maior lá na Rússia, União Soviética. Eles obrigam as pessoas. É tirania. Deus não é tirano. Ele manda a mensagem, Ele manda o recado, Ele fala a sua palavra através dos seus servos, para te alertar, para te chamar amorosamente, para que você venha e viva de verdade, e tenha seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que morreu por você antes de você nascer, por amor a você. E hoje Ele te chama, vem, todos os pequenos, venham, todos os grandes, venham, todos os pobres, venham, todos os ricos, venham beber da água da vida, da água verdadeira. Venha beber de Jesus, venha se alimentar de Jesus, que age com amor, age com bondade e misericórdia. Venha, Jesus hoje te chama, venha beber da água da vida. E aqui está a verdadeira vida, na palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus contém a verdadeira vida. Vida verdadeira em Cristo Jesus. Para a glória e louvor do nosso Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, que nos amou. Então, venha. Eu vou orar e vou encerrar essa minha transmissão. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela vida de cada um que assistiu ao vivo ou vai assistir depois, que vai ser postado esse vídeo. Pessoas que querem dar fim à sua própria existência. Não permita que isso aconteça, mas derrama do seu Espírito e salva essas vidas, para que o nome delas esteja escrito no livro do Cordeiro, no livro de Cristo Jesus, para a glória de Deus, Pai. Salva essas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro e agradeço pelo Teu amor, abençoe as vidas que ouviram, olhos que viram e ouviram a Tua palavra. Na mente, coloque na mente e no coração dessas pessoas a Tua salvação. Aonde estiver um filho de Deus ouvindo, que a salvação do Senhor entre nessas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. E você aí diga amém. E se Deus tocou no seu coração, se essa mensagem tocou em você, deixe um comentário aqui embaixo. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Olá, tudo bem? Se inscreva no canal Palavra do Avivamento para assistir o programa Palavra Viva.